Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aí a mais uma aula da nossa série de controles para a Bolsa de Valores. Já são várias e várias aulas, se você está acompanhando, você sabe muito bem disso. Se você não está acompanhando, lembra que você tem como ter acesso a todas as aulas, só clicando aqui na descrição, naquele linkzinho que vai estar para baixar a série de controles para a Bolsa de Valores. Clica aqui, clica lá que você vai ter todos os arquivos e todas as aulas para você poder acompanhar, rever alguma outra aula, se você perder alguma, tem tudo lá. Agora, antes de a gente começar o nosso vídeo e ver o que a gente vai ver na aula de hoje, como você já deve ter visto pelo título, que é uma nova macro para o Split Implit, vou explicar porque a gente vai criar uma nova macro. Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários quantos vídeos da série você já assistiu. 0, 1, 2, 3, 40, 39, me diz aí quantos você já assistiu. Outra coisa, deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho. Isso daí não custa nada pra você e me ajuda bastante. Então faz isso daí antes da gente começar o vídeo. Dito isso, bora começar e ver como é que a gente vai fazer essa nova macro de Split Implit e por que a gente vai ter que alterar a macro anterior. Show de bola! Como vocês já devem ter visto, Alt F11 aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho, pra gente achar a macro de IPO subscrição, organiza movimentações. Ah tá, a gente tá na aba errada. Show. Preenchendo taxas, que é essa daqui grandona. E aqui ó, Split Implit, perfeito. Essa era a nossa macro que fazia Split Implit. Diego, por que a gente vai mudar essa macro? Por dois motivos. A gente já tinha feito inicialmente uma macro, depois a gente fez uma aula ajustando essa macro daqui, só que a gente teria que fazer hoje uma terceira aula de ajuste para essa macro. Por quê? Vou te mostrar um caso em que isso acontecia. Por exemplo, isso daqui foi um comentário que vocês fizeram e me ajudaram a ver isso daqui. De novo, muito obrigado. Eu sempre peço para que vocês façam isso porque eu não consigo pensar em todos os cenários. E quando vocês vão testando a planilha, a gente consegue pegar alguns cenários que a gente não cobriu e depois a gente corrige isso daí. Então, muito obrigado. Qual que era o cenário que tinha acontecido? Em um implit, ou seja, eu tenho, sei lá, muitas ações, eu vou ter menos ações depois desse implit e o preço médio de cada uma delas vai aumentar. É o que a gente chama de agrupamento. Imagina o seguinte, eu tinha o seguinte, 100 ações na primeira compra, depois na segunda compra 100, 100. Perfeito. Tá aqui, essa foi a compra número 1, compra número 2, compra número 3. E aqui, ó, só pra gente ter a mesma formatação, show de bola. Totalizando, eu tinha 300 ações. Então vamos parar e pensar. Num implit, na verdade, de 3 para 1, o que acontece? Cada 3 ações que eu tenho vão virar o quê? Uma ação. Se eu tinha 300, eu tenho que dividir isso daqui por 3, eu vou ter 100 ações. Perfeito. Só que o que a gente fazia? A gente não estava fazendo na nossa macro de implit e split o quê? Pegando o total e fazendo esse ajuste. A gente fazia esse ajuste para cada uma das ações, para cada um dos ativos. Então, como é que ficaria? Isso daqui dividido por 3. Repara, fica com casa decimal. O que a gente fazia quando tinha casa decimal? Tirava a casa decimal. Então, isso daqui viraria 33. Repara, 33, 33, 33. Quanto que isso daqui soma? 99. Não soma 100. Então, nessa situação, esse daqui é o único caso que aquela nossa macro daria errado. O que acontece? Ela dá esse errozinho. Então, por estar fazendo o ajuste para cada uma das transações e não fazer o ajuste no global, por exemplo, aqui faz o ajuste para a transação, aqui faz para a transação e essa última daqui tem que ser o quê? Fechar o valor total. Então, isso daqui seria 100 menos quanto eu já coloquei, menos quanto eu já coloquei. Aqui seria 34. Ou a gente poderia fazer esse ajuste só no total mesmo. Pensando nisso, para a gente não ter que mudar novamente a nossa macro, deixá-la mais complexa e tudo mais, eu vou até pegar uma outra sugestão, que foi de um de vocês, que dessa vez eu lembro o nome, foi o Márcio que mandou essa sugestão. Muito obrigado, Márcio, se você estiver assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários, porque a gente vai pegar a sugestão que você mandou. O que ele tinha falado? Diego, entendi ali o que você fez, só que a gente não poderia tratar esse split, esse implit da seguinte forma? Repara só o que ele tinha me sugerido. Ó, nesse caso daqui, que a gente tem, vou apagar isso daqui, exatamente essas 3 compras, ó. Tem essas 3 compras aqui, de 100, de 100, de 100. Eu tenho no total 300 ações. Perfeito. Se eu fizesse um implit de 3 para 1, o que acontece? Eu tenho 100 ações no final. Show de bola. O que acontece com essas 100 ações? Vamos agora colocar preços também. Então, ó, aqui eu paguei 9,58, aqui eu paguei 9,98, aqui 9,74. Perfeito. Igual esse vezes esse, foi isso que eu paguei em cada uma delas. Então, ó, aqui eu tenho o valor total que eu paguei, igual a esse dividido por esse, eu tenho o quê? O custo médio que eu tive em cada uma delas. Isso daqui eu fiz um pouco mais rápido, porque a gente já fez isso, ó, várias e várias vezes ao longo da série. Tenho as quantidades,
quanto eu paguei por cada uma delas. Aqui eu tenho o valor total por cada uma das operações. Perfeito. Valor total de todas as operações, ou seja, o valor investido nessa ação, quantidade investida nessa ação, custo médio dessa ação. Já fez isso daqui várias vezes, de novo, por isso que eu fiz um pouquinho mais rápido. Show de bola! Agora, com um split de 3 para 1, eu não vou ter mais 300 quantidades, eu não vou ter mais 300 unidades desse ativo. Eu vou ter o quê? 100 unidades. Então, ó, 100 unidades. Perfeito. Vou colocar aqui embaixo que esse daqui vai ser o nosso resultado. 100 unidades vai ser meu resultado. Aqui, quanto que eu vou ter investido nesse ativo? Muda alguma coisa quanto eu tenho investido? Não. Então, continuo isso daqui. Perfeito. Quanto que vai ser meu novo custo médio? Igual a esse divididos por esse. Perfeito. Então, ó, a quantidade saiu de 300 para 100, o meu preço saiu de 9,76 para 29,3. Esse daqui eu dividi por 3, esse daqui eu multipliquei por 3. Perfeito, a gente tinha visto aquele raciocínio. Agora, como é que a gente tinha feito para ajustar daqui para cá na nossa macro antiga? Foi o que eu mostrei agora no comecinho da aula. A gente pegava essa quantidade, dividia por 3. Essa quantidade, dividia por 3. Essa quantidade, dividia por 3. Quanto é que era o novo custo médio? Isso daqui divididos pela quantidade divididos por 3, que seria isso daqui multiplicado por 3, mais ou menos. A gente viu que tinha alguns ajustes. E para todos eles. Só que, como eu também mostrei no comecinho da aula, esse ajuste que a gente estava fazendo por ativo não funcionava tão bem para todos os casos. De novo, se fosse um desdobramento, ia funcionar para 100% dos casos. Se fosse agrupamento, em um caso específico, isso não ia funcionar. Só que, como a gente sabe, a gente não quer deixar nenhuma inconsistência na planilha para ela ficar perfeitinha. Por isso que a gente está pegando todos esses detalhes, essas sugestões de vocês, feedbacks, como essa daqui que a gente teve. Então, beleza. Voltando aqui. Antes a gente ajustava ativo, transação por transação. Agora a gente vai ajustar no total. Qual foi a sugestão que o Márcio tinha dado? Ele falou, Diego, recapitulando, entendi o que você fez, só que não seria muito mais fácil a gente fazer o seguinte, ajustar com uma operação que é só uma quantidade, não ter custo nem absolutamente nada. Aí eu li a resposta dele e falei, perfeito, dá pra gente fazer isso sim, sem problemas. E, inclusive, dessa forma, ele tinha falado, dessa forma, a gente não perde os valores de compra original. Aí eu falei pra ele, perfeito, Márcio, dá pra gente fazer dessa forma sim, a gente só não fez dessa forma, por quê? A gente não precisa manter os valores originais. Por quê? Depois que ele fez split, tanto faz quanto ele valia antes, o que importa é quanto ele está valendo agora o seu custo médio. Então eu falei para ele, daria para fazer, a gente só não fez para ter tudo bonitinho, tanto na aba notas quanto na aba movimentações para ter a mesma coisa. Só que, pelo que eu falei agora no começo da aula, vocês viram que tem um caso em que dá uma inconsistência. Então, para resolver isso tudo de uma vez, da forma mais simples possível, é realmente pegar a sugestão que o Márcio tinha dado, que é ajustar só pela quantidade, sem nenhum valor. Se você não entendeu isso que eu falei, relaxa, que agora eu vou explicar, mostrar como é que vai ficar esse cálculozinho. Repara, se eu tenho aqui essas 300 unidades e me foi anunciado que eu vou ter um split, ou seja, um agrupamento de 3 para 1. O que a nossa macro vai ter que fazer? Ver quanto que eu tenho no total, ver quanto que eu tenho que ter no final. Então, perfeito. Se eu tenho 300 unidades, o que a nossa macro vai ver? Split de 3 para 1, quanto que eu tenho que ter? 300 divididos por 3, igual esses daqui, divididos por 3, calma aí que desativou meu numlock, pronto, igual 300 divididos por 3, perfeito, eu tenho que ter 100 unidades. Qual que é a diferença de 100 para 300? Vamos ver, igual 100 menos 300. Então eu perdi 200 unidades. Eu perdi alguma coisa no meu valor investido? Não, então isso daqui é zero. O que eu vou ter que fazer no final das contas? Só somar tudo isso que eu tive. Eu vou lançar uma operação exatamente assim, que é como se eu tivesse vendido 200 unidades pelo custo de zero. Então, eu não estou alterando em absolutamente nada os meus valores investidos, eu só estou alterando a quantidade, que é exatamente o que um split faz, que foi a sugestão aí do Márcio. Como é que vai ficar o nosso resultado final? Igual quanto eu tinha mais quanto eu vendi, 100, que é justamente o que a gente deveria ficar. Quanto que eu vou ter de valor investido? Quanto eu tinha de valor investido, mais quanto eu alterei o meu valor investido, que não foi nada. Perfeito. Qual que é o meu novo custo médio? Igual a esse, dividido por esse. Então, o que a nossa macro vai ter que fazer? Primeiro, saber qual que é a nossa quantidade total. A gente sabe como fazer isso. Depois, dizer quanto que vai ser a quantidade final. Depois, ver quanto que tem que ser o ajuste
que é a diferença entre a quantidade final e a quantidade que a gente tem atualmente, e depois calcular o valor. E aqui a gente já tem o nosso valor investido, que vai ser 0. Isso tudo aqui é feito automaticamente pela nossa, lá na aba resumo, que ele vai dizer quantos ativos a gente tem. Então, agora que a gente sabe qual que é o raciocínio que envolve essa nossa nova macro de split e implit, porque, novamente, a nossa macro anterior tinha um casozinho que daria esse problema, a gente vai deixá-la muito mais simples fazendo isso daqui. Então, bora lá para a macro, ó, Alt F11. Se você não quiser perder essa macro daqui, pode deixá-la aqui, não tem problema nenhum. A gente pode fazer o que também? Ó? Vem aqui, dá um Ctrl C, dá um Enter aqui, ó, e coloca split implit underline 2, que a gente sabe que essa daqui é a versão 2, ou V2, que a gente sabe que vai ser uma versão melhor. Vamos ver o que a gente ainda tem que perguntar. Ativo. Tem que saber qual que é o ativo? Sim. Proporção. Perfeito. Quero saber se é um agrupamento ou um desdobramento. Show de bola. Data de corte. Ainda tem que saber qual que é a data de corte? Perfeito. Para eu ajustar, para eu fazer a conta de qual é a minha posição até essa data de corte. Aí vamos ver qual que é o títulozinho. Digite a data de corte de evento. Exemplo, se os acionistas só terão direito a esse evento se tiverem adquirido os ativos até a data 13/10, a data de corte é 13/10. Por que isso é muito importante? Porque a gente só vai somar a quantidade que a gente tem para chegar na quantidade total dos ativos que foram comprados até a data de corte. Inclusive, se você comprou no dia 13/10, perfeito, entra na data de corte e ele vai participar do split. Tudo que você do split ou do implit, tudo que você comprar no dia seguinte à data de corte, o que acontece? Ele já está naquele rateio do split. Então, se antes você tinha 3 unidades no dia 13/10, no dia 14/10, essas 3 unidades já são uma unidade se fosse um split. Se fosse um implit, seria o contrário. Aqui eu tinha uma no dia 13 e no dia 14 elas viraram 3. Perfeito, então isso daqui mantém. Aqui a gente está fazendo a continha do D para. Faz sentido isso daqui? Faz, a gente ainda precisa disso daqui. Aba notas, vou descobrir qual que é a última linha. Não preciso mais disso daqui, não preciso mais fazer absolutamente na aba notas. Por quê? Da mesma forma que a gente tinha feito bonificação exclusivamente na aba movimentação, a gente também vai poder fazer essa parte de split e implit exclusivamente na aba movimentação. Aí você vai falar, pô Diego, mas lá você tinha falado que a gente podia deixar aqui na aba notas, que a gente teria a mesma coisa. Sim, foi o que eu falei, mas eu não sei se você lembra, mas eu também falei que não teria problema nenhum a gente deixar exclusivamente aqui na aba notas. Tanto que bonificação, IPO, subscrição, tá só na aba notas e não tem problema nenhum com isso. Então, beleza. Essa partezinha aqui que a gente está pegando na aba notas, então, ó, vou excluir. Perfeito, o que a gente tem agora? Aba movimentações, ele descobre qual que é a última linha. E aqui ele está vendo para ajustar cada uma das movimentações. Então, ele vai procurar o ativo, ver se aqui é o ativo, se aqui é a ação, ele vai ajustar a quantidade. A gente quer fazer isso agora? Não. O que eu quero fazer? Lançar uma nova movimentação. Então, eu vou chegar aqui, lá no finalzinho, vou fazer o seguinte, ó. A minha linha, eu tenho que descobrir qual que é a última linha, que seria, no caso, essa daqui, e eu quero preencher na próxima. Mais um, então, no final. Mais um. Show de bola. Eu quero percorrer todas as linhas? Não, não preciso mais disso daqui, ó. Posso apagar tudo isso daqui. Eu vou preencher uma linha, todas as colunas dela. Então, ó, todas essas colunazinhas daqui, inclusive essa daqui. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Sheets, movimentações, ponto, cells. Qual que é a linha? Linha, que é a primeira linha vazia. Qual que é a coluna? 1. Igual a... Vou deixar aqui igual a 1. Por que eu deixei assim, ó? Que eu quero colocar para cada uma das colunas. Então, ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente já fez isso algumas vezes nas outras macros. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Se a gente até descer aqui, ó, vai ter em algum lugar onde a gente fez exatamente isso. Aqui, ó, perfeito. Aqui a gente já está preenchendo cada uma das linhas. Então, ó, tá preenchendo a coluna de D, tá preenchendo com a corretora, tá preenchendo com a data de pregão, tá preenchendo com tudo. Então, é exatamente isso que a gente vai copiar. Essa parte aqui, ó, do ID, Ctrl C, e vou vir aqui, ó, voltar onde a gente estava escrevendo. Cadê? Aqui, perfeito. ID. Como é que a gente calculava o ID? Tem que ver qual que é o maior valor dessa coluna, maior valor dessa coluna e maior valor dessa coluna e fazer o quê? Adicionar 1. Perfeito, essa continha que a gente tem.
Coluna 2, o que a gente tem aqui? Corretora. Perfeito. Onde é que eu tenho a corretora dessa minha movimentação? A gente sabe disso? Deixa eu ver aqui. Se a gente já perguntou isso daqui. A gente não perguntou. Então, ó, vamos perguntar. Corretora. Antes a gente não precisava, porque a gente estava alterando a movimentação que já tinha corretora. Agora a gente precisa. Digite em qual corretora você vai receber esse ativo. Beleza. Show de bola. Proporção, tá certinho. Ó, aqui a gente tem que colocar o que então? Corretora. E aqui, ó, tem que buscar comparar com corretora, para deixar tudo preenchido. Terceira, data pregão, data liquidação. Isso daqui vai ser tudo a mesma data. Então, tanto essa célula quanto essa célula vão receber a mesma coisa que essa data corte. Então, ó, data corte. Data corte. Perfeito. 5. Descrição. Já sabe que é o ativo que a gente colocou aqui embaixo. Agora, qual que é o único ativo que recebe essa parte de split de implit? A ação. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. A ação. Direto. A gente não precisa perguntar para a pessoa, porque exclusivamente vai ser a ação isso daqui. Beleza? Então, ó, a gente fez até o 6, já está preenchido. 7. Quantidade. Qual que é a quantidade que a gente vai colocar? Vou colocar aqui, ó, variável. Quantidade. E aqui em cima a gente vai calcular essa quantidade. Então, ó, quantidade. A gente já sabe que a gente vai ter que calcular. Valor. A gente tem que colocar alguma coisa no valor? Ou o split e implit só ajusta a quantidade? Só ajusta a quantidade. Então, ó, 0. E aqui no último, na observação, vamos colocar um textinho personalizado para dizer que isso daqui foi um split ou um implit. Ajuste na proporção. E aqui a gente vai juntar com proporção, que a gente tem aquilo ali. E aqui a data a gente não precisa, porque a data a gente já tem aqui, a data que ela foi incluída. Aqui, na verdade, essa data, perfeito, essa data pode ser a data de corte mesmo, tá certinho. O que mais que a gente pode colocar ali? Proporção, ativo a gente já tem. Eu acho que para split e implit a gente só precisa disso daqui. Para uma bonificação, tem várias outras coisas que a gente pode colocar. A gente pode colocar qual foi o custo, qual foi a data, o ativo a gente também tem ali, mas tem algumas coisas a mais. Mudança de ticker a gente pode colocar qual era o ticker antigo, qual que é o ticker novo, quando que aconteceu essa mudança e por aí vai. Então isso daqui a gente não precisa de tanta informação. Então a gente já pode colocar apenas isso. Se você tiver alguma sugestão do que a gente pode colocar a mais aqui, lembra, é só colocar nos comentários que a gente vê isso daí. Se faz um ajuste que faz sentido, a gente coloca. Ou também é só você chegar na sua macro e deixá-la mais personalizada ainda. Você já sabe como é que a gente pode mudar isso daqui. Perfeito. Antes da gente fechar essa macro, o que a gente precisa? Mudar a quantidade aqui. Como é que a gente vai saber qual que é a quantidade que a gente coloca nessa linhazinha daqui? É essa continha que a gente tinha feito daqui, ó, esse menos 200. Como é que a gente chegou nesse menos 200? Primeiro, a gente fez a conta de qual é a quantidade total que vai participar do split ou do implit. Então vamos lá. QTD total, ó, QTD total igual a o quê? Vou somar. Pode ser na aba notas ou na aba movimentações. Como a gente já está na aba movimentações, pode somar daqui mesmo, não tem problema. O que eu quero somar? As quantidades, se aqui for o ativo, aqui for a ação e aqui for o quê? Menor ou igual à data de corte. Perfeito. O que a gente tem que fazer para somar com condições? Soma 6. Dentro do VBA, worksheet sumifs. E aqui a gente vai colocar os intervalos. Ó, vou copiar aqui, que vai ficar mais fácil para a gente não precisar digitar. Então, ó, primeiro intervalo, intervalo de soma. Coluna G da aba movimentações. Então, ó, coluna G. Perfeito. Segundo intervalo, ó, vou copiar para a gente não precisar reescrever. Na coluna F tem que ter ação. Ó, intervalo, critério. Perfeito. Segundo intervalo. Coluna tem que ter o quê? Ativo, que a gente perguntou para a pessoa. Terceiro intervalo, data pregão, ou seja, coluna C tem que ser menor ou igual do que a data corte. Perfeito. Agora a gente tem ali, opa, faltou parênteses ali para fechar. Daqui a pouco a gente vai testar essa macro para ver se ela está toda direitinho, mas essa é a quantidade total que a gente tem. Então, ó, esse daqui seriam os
300. Perfeito. Como é que a gente sabe a quantidade final? QTD final, que seria esse cara daqui, ó, esse 100. Eu pego a quantidade total e divido pela proporção. Então, vamos ver como é que a gente pegou a nossa proporção. A nossa proporção a gente tem nessas duas variáveis, ó, D para. Aqui, ó, proporção. Ó, se for um split, 1 para 4. Ele sai D 1 para 4. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo D, dividir pelo par. Vamos ver se no outro é a mesma coisa. Ó. Se for um split, eu tenho que multiplicar pelo D, dividir pelo par. Tá certinho? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? QTD final igual a QTD total multiplicado pelo D, divididos pelo par. Só que isso daqui pode ter casa decimal. Se tiver casa decimal, o que a gente tem que fazer? Arredondar para baixo. Então, ó, worksheet function, ponto round down, e aqui, vírgula 2, perfeito. Vírgula 2 não, vírgula 0, desculpa, porque a gente não quer nenhuma casa decimal. Diego, o que é esse tal de round down? A gente já fez algumas vezes isso daqui para arredondar para baixo. Worksheet function. Para usar uma função do Excel, round down é arredondar para baixo. Seria essa função aqui, ó, igual a arredondar para baixo. Aqui a gente coloca o número que a gente quer, quantas casas decimais. Qual que é o número que a gente quer arredondar? Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, beleza. Esse é o número que a gente quer arredondar. Com quantas casas? 0. Perfeito. Qual que é a quantidade que eu vou colocar lá na movimentações? A gente tinha aqui também, ó. Essa quantidade é o quê? Nada mais é do que a quantidade final menos a quantidade inicial, que pode ser positivo ou negativo. Se for negativo, significa que é o quê? Um split, um agrupamento. Se for positivo, é um split, desdobramento, que a gente ganha ações. Beleza? Então, ó, aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Show. Quantidade vai ser QTD final menos QTD total. E agora, ó, Ctrl B. Vou vir aqui nessa macrozinha que tá aqui, ó, split, e ela nem faz mais sentido estar aqui na aba notas. Eu vou jogar ela lá na aba movimentações. Então, ó, Ctrl, cliquei com o botão esquerdo. Ctrl X, que aí eu tirei ela daqui. Vou vir aqui na aba movimentações e vou dar aqui em cima, ó, Ctrl V. Beleza. Deixa eu jogar ela aqui um pouquinho pro lado. Opa, cancelei aqui. Show. Ctrl, vou jogar ela aqui um pouquinho para cá e vou jogar essa daqui, ó, daqui para cá e vou ajustar, sempre usando o Alt ali para me ajudar. Ctrl, Altzinho ali. Ficou bonitinho? Ficou show de bola. O que eu vou fazer? Botão direito, atribuir macro, e agora a gente vai colocar esse split implit V2, que é a nossa macro certinho. Vou Ctrl B, salvar a planilha, e agora vamos ver um ativo que a gente possa testar essa nossa nova macro. Aba notas, primeiro, deixa eu excluir essas duas colunas, porque a gente não tem mais nada aqui, ó. Ctrl menos, beleza. Outra coisa que a gente tem que fazer, deletar isso daqui para não ter informação perdida ali na planilha. Vamos ver algum ativo que a gente fez algumas comprinhas. Ó, por exemplo, esse de Maglu aqui, a gente tem 100. A gente comprou mais Maglu? Deixa eu ver. Acho que só tem essa movimentação. Ah, não, tem duas. Tem essa e tem essa. Ó, a soma deu 186. Igual 186 dividido por 3. Daria 62 cravado? 62 cravado. Perfeito. Agora, se eu dividir esse daqui por 3 e dividir igual esse daqui, ó, por 3 e arredondar, ó, 28, 33, não dá aquele 62, dá 61, que é justamente aquele erro que a gente tinha comentado, por isso que a gente está fazendo essa macro. Então, se eu fizer o split, implit, na verdade, de Maglu de 3 para 1, tecnicamente ele tem que dar certinho, tem que virar aquele 62 que a gente tinha visto agora que eu acabei de colocar esse 62 daqui, ó. Esse 62, que nada mais é do que o total dividido por 3, e esse 61 é o que a gente teria antes com aquela pequena inconsistência. Então, ó, vou apagar, Ctrl B para salvar a planilha e vamos testar. Split. Qual que é o ativo? Mglu 3. Qual corretora? A corretora que a gente está usando, ABCD. Implit, de 3 para 1. Perfeito. Qual é a data de corte? Vou colocar hoje, 19/05/2020, que aí tudo para trás, 2021, tudo para trás de hoje ele vai incluir. Beleza? E adicionou aqui, ó, deu algum erro. Ele colocou exatamente 0 aqui na quantidade que ele tem que ajustar. Então, o que eu vou fazer? Deletar isso daqui, vou entrar no meu código e vou, ó, pausar
logo aqui no começo. Vou dar um breakpoint. E vamos rodar no F8. Então, ó, F8, F8, F8. Ticker do ativo, mglue 3, F8, F8. Corretora, ABCD, show, F8, F8. 3/1, F8, F8. 19/05/2021, F8, 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 F8. Ó, posição D, 3/1. Tá certinho. Vamos ver a quantidade total, se ele calcula. Quantidade total, 0. Tem algum erro nessa fórmulazinha aqui, ou o nosso VBA não está entendendo alguma coisa que a gente colocou. Vamos ver o que é isso. Pelo que eu estou vendo aqui na fórmula, eu já entendi o que ele não vai conseguir, que é justamente esse argumento daqui, ó, menor igual e data corte. Por quê? Data corte, se você for ver, é uma data. E tá ali, ó, 19/05/2021. Só que lembra que toda data no Excel é um número e todo número no Excel é uma data. Quando você faz isso dentro do Excel, é muito fácil você comparar um com o outro, porque ele consegue entender isso muito rapidamente. No VBA, nem sempre ele entende como eu comparo menor ou igual do que uma data. E ele vem aqui e aqui ele entende que é uma data ou um número. Então, às vezes, o VBA pode confundir essa transição aí de número para data, de data para número. Então, o que a gente tem que fazer? Testa. Vê aqui, ó, a gente testou menor ou igual do que uma data. O que eu posso fazer agora? Converter essa data em um número. Como é que a gente converte ele em um número grandão? C, L, N, G, abre parênteses, fecha parênteses. Que ele vai fazer o quê? Pegar essa data e vai converter em um número. Dá uma olhada. 44.335 é a data de hoje convertida para número. Agora, o que eu vou fazer? Voltar aqui para cima e vou dar, ó, F8. E dá uma olhada. 186, agora ele deu direitinho. Então era justamente isso. O VBA, às vezes, ele tem esse probleminha de transformar número em data, data em número, quando a gente está fazendo essas comparações. Então, de novo, o que você tem que fazer? Testa os dois. Testa comparar com uma data. Não deu? Testa comparar com um número, que aí geralmente dá. Ou um dá, ou o outro dá certo. Quando nenhum dos dois dá certo, é porque o erro não está aí. O erro está em outro lugar, que aí tem que procurar. Então agora o que eu vou fazer? Ó? Só dar F5 para ele rodar tudo até o final. Ó. F5. Vou vir aqui na aba movimentações e agora está certinho isso daqui. Mentira, ele deveria estar certinho, mas ele colocou 372 aqui. Por que ele colocou 372? Vamos ver novamente isso daqui, rodando lá a nossa máquina. Então, ó, não deveria ter dado F5 direto. Vou chegar aqui, ó, vou tirar esse breakpoint daqui e vou colocar ele aqui. Porque até a quantidade total a gente viu que estava direitinho. Então, ó, F5. Magalu 3, ABCD, 3/1, 19/05/2021. Beleza, chegou até aqui. Quantidade total, 186. F8, quantidade final. Deu um problema aqui. A quantidade final, não é multiplicar por D e dividir por para. É dividir por D e depois multiplicar pelo para. Aqui foi uma confusãozinha. Se você estava assistindo e atento, muito provavelmente você notou esse erro antes de mim, que eu fui explicando ali, confundi isso daqui. Então, ó, é multiplicado pelo para, dividido pelo D, que faz sentido, que é para onde ele vai, dividido por quanto ele era. Só confundir isso daí. Vamos ajustar. F8, quantidade final, 62. Diferença, menos 124. Agora faz sentido, é um implit, eu estou perdendo a unidade. Então, perfeito. Quantidade certinha, F8, linha, e agora vou no F8, para ver até o final. E deixa eu ver aqui, ó, perfeito, agora está 124, posso dar um F8 para finalizar a macro, posso tirar isso daqui e vou até, ó, salvar a planilha. Beleza, e ele colocou aqui, ó, ajuste na proporção 3/1, então foi D3 para uma unidade ali. E aqui, se fica mais claro, porque, vamos ver, essa é a forma que a gente escreveu a proporção que a gente tinha colocado ali, 3/1. Só que, na verdade, se você for pegar a proporção de fração, o que a gente fez foi diminuir a quantidade. Então, isso daqui seria 1/3 e não 3/1. Mas isso daqui foi só a forma que a gente escreveu. Se você quiser ser mais preciso, você pode mudar isso daqui para, ó, ajuste na proporção. E a gente coloca D, 2 pontos. E aqui a gente junta com a variável D. E vou juntar com espaço para, 2 pontos, e vou juntar com a nossa variável para. E aqui vamos testar de novo. Ó. Vou apagar isso daqui. E aí ele vai colocar D3 para 1. Que aí você sabe que ele saiu de 3 unidades e virou 1 unidade. E aí é só se você quiser. O outro também funcionava direitinho. Vou chegar aqui, split implit. mglue 3, ABCD, 3/1,
E aqui a gente tem 19/05/2021 e tá lá, tudo direitinho, ó. Ajuste de 3 para 1, ficou certinho ali. Ah, eu quero colocar um espaço entre o 2 pontos e o número. É só vir aqui, ó, espaço, e aqui, ó, espaço, perfeito. E aí, quando você ajustar, ele vai ficar direitinho. Agora, repara só como é que vão ficar os valores de Maglu, ó. Mglu, ó, P, Mglu 3, ação, opa, show, e tá aqui. Qual é a quantidade que eu tenho? Total, 62, que era exatamente aquilo que a gente tinha feito da continha que eu tinha escrito aqui embaixo. Beleza. Qual que é o valor investido que a gente tem? 434767. 4, já esqueci o valor. 434767. 4347,67. Beleza. E aqui a gente tem 62. Qual que é o custo médio? Esse cara dividido por esse cara. Antes a gente tinha quantas unidades? Ó, vou fazer aqui o cenário anterior. Esse valor era exatamente igual. Quanto que a gente tinha? 186. 186. Qual que era o custo médio? Igual a esse dividido por esse. Então dá uma olhada. Antes do nosso implit, a gente tinha 186 unidades a 23,37 cada uma. Depois do implit, a gente tinha 62 unidades a um custo médio de 70,12 cada uma delas. Então, dessa forma, ficou muito mais fácil a gente fazer o ajuste e aqui não tem nenhum caso que isso daqui daria um erro, tanto no desdobramento quanto no agrupamento. De novo, agradeço aí a sugestão do Márcio e agradeço também ao feedback de vocês que apontaram aquele errinho, aquela inconsistência na macro que a gente tinha. Então, ó, vou fechar isso daqui, vou deletar isso daqui, vou tirar o filtro e aqui embaixo vou deletar essa última porque esse implit aqui não aconteceu, foi só para a gente exemplificar. Fechamos aqui a aula de hoje, então corrigimos mais essa macro para ficar perfeitinha, a gente não deixar passar nenhum detalhe para a nossa versão final da planilha. E de novo, graças aos comentários aí de vocês, aos feedbacks, sugestões e tudo mais. Então, antes de a gente finalizar, me deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, não só dessa macro como das outras, o que você está achando da série. E se você não comentou aquilo lá do começo, me diz aí quantas aulas você já assistiu da série. Ah, também, se você chegou até o final, deixa aquela hashtag que já está conhecida aqui na nossa série de controles para a Bolsa de Valores, que é hashtag até o fim, Diego. Que aí eu sei quem chegou até o final da aula. Eu gravei a aula até o final, quero saber quem chegou à aula até o final. Faz isso, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e eu te vejo numa próxima aula.